Olá a todas as mulheres. Hoje estamos com a Maria Emília, controladora de tráfego aéreo já aposentada, mãe, vô e mulher persistente. A Maria Emília hoje vai estar contando um pouco da história dela nesse período, nesse transcurso de como ela chegou a ser controladora de tráfego aéreo e a persistência que ela teve e a dificuldade que ela teve de trabalhar mulher em meio de homens, né? A maioria homens, né, Maria Emília? Com certeza. Quando eu comecei, realmente era um ambiente só masculino. Eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, do grupo que eu tinha participado para fazer o curso, chegamos em 3 mulheres aqui em São Paulo. E fomos as 3 primeiras mulheres controladoras de tráfego aéreo aqui em São Paulo. Que legal. E a sua chegada, assim, como é que foi a primeira impressão para aqueles que receberam vocês? Talvez não demonstrassem tanto assim, mas a gente sentia que eles tinham receio. Será que elas vão dar conta? Será que elas vão saber fazer isso como nós? E já tinha até um outro preconceito, porque nós fazemos parte de um grupo de civis que havia entrado naquela época na Força Aérea. Então, como a maioria eram militares, já tinha aquele certo preconceito contra aqueles civis que chegaram para trabalhar naquele ambiente militar. E com a turma que eu comecei a trabalhar, éramos as primeiras mulheres. Então havia esse... Em meio assim dos militares, então não existia mulheres? Não, inclusive demorou muito para ter mulheres controladoras de tráfego aéreo. Mesmo tendo as mulheres civis como controladoras, na aeronáutica mesmo foi somente em 2003 que teve a primeira participação de mulheres no grupo de controles de tráfego aéreo. 2013, e você entrou em? Eu fiz o curso em 1977. Olha a diferença, olha a distância que dá de um para o outro. Demorou, né? Mais de 20 anos, já tinham mulheres trabalhando, mas ainda, né, o receio de ver as mulheres ali no meio, tanto que a aeronáutica só admitiu as mulheres no curso para controle de tráfego aéreo em 2003. Maria Emília, e quanto tempo durou esse receio desses homens assim para provar a eles, né, exatamente de que a mulher realmente podia dar conta? O receio em si dos homens, acho que é uma coisa tão arraigada que eu diria que até hoje ele não sumiu totalmente. Pode ter diminuído, pode estar de uma maneira mais velada, mas aí eles ainda têm um pouquinho. Então se aposentou, receio. Trabalhou, fez o seu serviço, mesmo assim não nos deixou satisfeito por completo pelo fato, né, de mais ser mulher, né? A gente tem que ser perseverante, né, e ir fazendo. O que eu senti mais pesado nesse tempo que trabalhei é que parece que a gente tem que dar mais de si do que um homem. Então, um colega, você tem que fazer o trabalho em dobro, sabe, um trabalho que o homem faz de uma maneira satisfatória, você tem que fazer aquilo em dobro para ser reconhecida, ser olhada da mesma forma. Para provar que realmente pode, né? Você tem que fazer o que de obrigação e outra para poder satisfazer o gosto do outro. Isso é difícil um pouco, né? Conta mais pra gente sobre você, sobre os cursos, como você chegou para ser controladora, de onde surgiu isso, o gosto de você querer ser uma controladora. O início mesmo foi até meio por acaso, porque eu já fazia... Na verdade, eu já fazia um curso que tinha predominância de homens, que eu fazia engenharia civil, mas como eu estava no início do curso e eu ia poder trabalhar só mais para frente, eu acabei prestando um concurso público e inicialmente, na verdade, eu fui trabalhar na área administrativa do local onde era feito o curso de controle de tráfego aéreo. Isso lá na cidade de São José dos Campos, dentro do CTA, que era o Centro Técnico Aeroespacial. E aí eu fui trabalhar na seção administrativa e aí que eu fiquei conhecendo, que eu realmente não conhecia nada de tráfego aéreo antes. Aí fui me interessando,
Logo, uns meses depois, teve um novo concurso, e aí eu prestei, passei e fui fazendo o curso. Aí eu fiz o curso de 1 ano, era período integral, e logo no final do curso já era designado o local para a gente trabalhar. Aí eu vim para São Paulo, e aí nisso eu também já estava fazendo a faculdade ao mesmo tempo, e já estava chegando mais para o final, mas eu decidi que ia terminar a faculdade. E então também foi um momento de perseverança, porque eu tive que ficar viajando, né, me dividindo entre o trabalho em escala aqui, entre as aulas lá em São José, mas durante 2 anos eu terminei o curso, aí como eu já estava bem adaptada ao trabalho, estava gostando, então eu acabei usando só a parte técnica, assim, vamos dizer, da faculdade, e continuei sempre trabalhando no tráfego aéreo. Legal, bonito, né? E naquela época não era nada fácil, né? Não Tudo era a gente complicado, tinha né? que enfrentar assim, muitas coisas, né, ali no próprio trabalho. Inclusive, sabe, quando a gente chegou, como eram as primeiras meninas, né, as mulheres já chegarem, não tinha nem banheiro separado para mulheres. Então a gente teve que, né, escolher lá um banheiro, tinha que estar com ele sempre trancado. Coisas assim desse tipo, porque eles realmente não estavam preparados para receberem mulheres naquele ambiente. Ai, que detalhe legal, se lembrar de alguns detalhes a mais, traz pra gente. E momento de mãe? Também foi outro momento complicado, né? Porque se eles não estavam, né, preparados ali para receber mulheres, muito menos uma mulher que resolveu, né, ser mãe. Mas nessa época também eu devo confessar que como o nosso ambiente era mais restrito do que é hoje, né? Porque a aviação cresceu muito. Então naquela época, por ser um ambiente menor, o local que a gente trabalha, por ser uma sala fechada, acaba proporcionando uma certa amizade assim entre os colegas. Então teve o lado pesado, mas também teve um lado que eu tive ajuda dos colegas que entenderam aquele momento, então foi bom. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. E foi tranquila a gravidez? E nesse período dos 3 filhos, você estava ativa, trabalhando? Sim, eu continuei trabalhando, eu até preferi continuar trabalhando, porque eu estava muito acostumada ali com a escala, conversei com o médico na época, ele me liberou e, conforme eu falei, tive ajuda assim, de alguns colegas, principalmente quando chegava no final, deixavam, quando o tráfego estava mais tumultuado, eles me colocavam numa posição mais tranquila. Esse tipo de cuidado, eu realmente devo agradecer aos meus colegas essa ajuda. Apesar de todo o preconceito que tinham com mulheres, eu devo confessar que eu tive essa ajuda, sim. Depois teve uma certa amizade, né? E avô, já foi depois? Não, eu ainda estava trabalhando quando tive a felicidade da minha filha mais velha me agraciar com a felicidade de ser avó. O sentimento é diferente, né? É bem diferente, mas é mais profundo, ao mesmo tempo mais leve, porque você não se preocupa tanto, você se deixa levar pela alegria da criança e não só as preocupações. Quando a gente é mãe, a gente tem a preocupação em mostrar tudo o que é certo e errado. E quando a gente chega na avó, é aquele momento mais de brincar com a criança. A hora que ensinar o que é certo e errado, aí você fala, não, isso vai lá com sua mãe, com seu pai. Você já vai curtindo mais as crianças. A gente fica só brincando. Ai, que legal, que legal. E o que você tem para trazer a mais pra gente sobre a questão da persistência? Caso você queira falar alguma coisa a mais, você fica à vontade. Eu pensei na persistência porque eu sei que a área que você está, embora tenha as outras áreas de comissário, de piloto, e não só na aviação, como também fora da aviação, que as mulheres ainda estão com uma certa dificuldade, o que você tem a dizer para aquelas mulheres que talvez esteja pensando em fazer ou se jogar numa área diferente ao que ela está acostumada e poder ter essa coragem de tentar enfrentar talvez um preconceito ou talvez o próprio preconceito
da mulher, né? Porque às vezes nós mesmos colocamos o preconceito achando que não vai ser aceito, às vezes você acredita que não tem essa condição, sendo que poderia por causa do medo, porque essa cultura ainda de preconceito está forte, né? Você usou uma palavra muito legal, o medo. Às vezes o medo pessoal é mais forte do que qualquer preconceito. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que enfrentar os nossos medos, que foi uma coisa que eu procurei fazer desde cedo. E hoje em dia, sei lá desde quando, se foi sempre assim, se agora com mais idade, eu procuro olhar sempre para o lado bom das coisas. Porque eu acho que em todas as situações da vida, você vai ter sempre problemas e depende de você olhar para o lado que está mais pesado ou tornar aquilo um lado, né? Tirar um aprendizado daquilo e deixar aquilo mais leve. Colocar isso na balança, né? Sim. Então, aí vem a palavra que você usou, vem a persistência, mesmo no momento de dificuldade, que você enfrenta uma dificuldade, no caso que a gente está conversando aqui, o preconceito de homem e mulher, você enfrenta aquela dificuldade, não adianta você, né, pegar, baixar a cabeça e virar as costas e se abraçar com seu medo e ir embora. Vamos enfrentar esse medo, olhar o que tem de bom naquela situação, o que tem para ser aprendido e seguir em frente. No caso especial da minha profissão, eu queria até te contar uma coisa. Apesar dessa demora toda que teve para as mulheres entrarem na aeronáutica, hoje em dia, o ano passado eu fui fazer até uma pesquisa, já não estava trabalhando, mas me chamaram para fazer uma palestra, até no Dia da Mulher mesmo, e eu acabei fazendo uma pesquisa e eu descobri que 40% do efetivo de controladores de tráfego aéreo hoje em dia são de mulheres. Olha, que avanço! De 2013 para cá, sim, né? Sim, e são todos militares, porque na verdade hoje em dia o controle de tráfego aéreo aqui no Brasil ele está na mão da aeronáutica e com exceção de um pequeno grupo que pertence à Infraero, que ainda tem civis, o restante são todos militares. Eu não tenho agora o número exato para te dar, mas eu lembro que quando eu fiz essa pesquisa, eu descobri que tinha 40% dos controladores são mulheres. Inclusive, tem até já mulheres que chegaram ao cargo de chefia. Isso é muito bom, né? Pra gente então... é bom, porque se uma pode, porque a outra não pode, né? A diferença que dá de uma mulher para outra é muito pouca, né? A diferença que pode dar, às vezes, é o dia a dia. Às vezes eu sou mãe, a outra não é mãe, mas é mulher, de qualquer forma, é mulher. E essa dificuldade que ainda estamos tendo, eu creio que todos juntos podemos conseguir levar, né? Eu há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa trabalhei meu doutorado sobre as mulheres. E eu tenho percebido que nessa pesquisa, que o preconceito não é apenas dos homens. O preconceito não é apenas daquele que olha para fora. Eu percebi que o preconceito existe dentro das próprias mulheres, né? Porque às vezes isso é uma coisa assim, né? Uma coisa feminina, que os homens parece que nesse ponto eles se juntam mais, sim, assim, numa situação do que as mulheres. Aí eu percebi que entre as mulheres sou justificando o que é a minha visão, como eu vi, né? Eu fiz algumas entrevistas e perguntei certas coisas e umas responderam de uma forma, outra de outra, né? E aí no meio dessas perguntas, entrevistas, eu percebi que uma mulher dizendo assim, eu gosto de fazer X atividade, mas eu não gosto de ficar, sei lá, em casa, costurando, cozinhando. Então, aí na hora isso me chamou a atenção, porque qual o problema de eu querer estar costurando, ou qual o problema de eu querer estar cozinhando, né? Tem mulheres que gostam disso, qual o problema? Só porque é mulher? Porque na cultura diz que a mulher tem que lavar, passar, fazer tudo isso, e o homem não, o homem vai trabalhar. Agora, se o homem passa a fazer isso e a mulher trabalha, dá a impressão que virou, que mudou, né? Sim, mas isso é a cultura que a gente criou, que nós colocamos que função da mulher é isso e função de homem é isso. É lógico que tanto isso como aquilo, mulher e homem pode fazer. Podem gostar ou não de fazer. Isso eu concordo, porque não é porque eu sempre trabalhei fora, eu sempre gostei, até respeito. Tenho colegas que
não gostam de cozinha, não gostam muito de lidar com criança, até algumas que têm filho não gostavam. Eu sempre gostei muito de cuidar de casa, de cuidar dos filhos, tudo. Teve um período até que foi bem tumultuado por causa disso, mas hoje em dia até eu procuro, né, dar mais tempo a essa parte, porque eu acho que é importante a mulher gostar dessas coisas mais ditas femininas, né? E principalmente quando a gente está num ambiente mais masculino, a gente parece, de repente, se começa sem perceber, a estar pensando como eles. É interessante isso. Seu pensamento começa a ficar mais masculino e se você não tiver um certo cuidado, você começa a deixar de lado essas coisas. Sim, a gente precisa realmente. Tem coisas que a gente gosta mais de fazer ou não. É lógico que não toda mulher vai dizer assim, ai, eu amo passar as roupas todo dia, eu amo fazer faxina em casa. Mas tem dia que a gente acorda com aquela vontade de falar, hoje que eu vou fazer, né? Então, eu também cuido de casa, cuido de filho, também faço tudo. Eu trabalho fora, estudo, dou um tempinho para mim, às vezes não dá, mas eu tento. Mas, uma coisa que a gente precisa fazer, isso é muito importante. Eu não gosto muito. Mulher acaba esquecendo disso e de dar um tempo para si. A gente precisa fazer aquilo que gostamos, aqueles que nos dá prazer de fazer. Não é para poder mostrar para o outro que eu sou capaz, mas sim aquilo que eu sinto e que me faz feliz, né? Eu cozinho bem, eu acho que eu cozinho bem, né? Mas eu não gosto muito assim, segunda-feira tem que fazer esse tipo de comida, terça-feira esse tipo de comida, não gosto muito, mas quando eu vou cozinhar também eu vou lá, faço a compra, tudo. Graças a Deus eu tenho um marido que gosta de fazer isso, então a gente divide as coisas em casa. Então eu gosto de limpar, fazer outras coisas, ele já gosta de cozinha, então a cozinha é dele. Então eu creio que essa coisa junta, e principalmente para quem é casal, quem namora, morando junto, é casado, eu creio que essa divisão faz diferença num relacionamento também. Essa palavra, né, que você usou agora, o dividir. Há algum tempo atrás eu ouvi alguém falar assim, o homem não pode falar, vou ajudar a mulher, ele não está ajudando a mulher. Ele está cuidando, a casa não é dos dois, a família não é dos dois. Então compete aos dois trabalhar, que nem você falou, um gosta mais de uma coisa, outro gosta de outra. Dividir a tarefa, né? Mas não é ajudar a mulher como se aquilo fosse uma obrigação dela. Sim. Né? A casa, a família, tudo dos dois, então cada um fazendo a sua parte. O filho, os dois também, né? Porque às vezes fica tudo em cima da mulher, a educação do filho, né? Tem que ser realmente dos dois, dividido. Bom, a conversa está muito boa aqui junto com a Maria Emília. Eu agradeço bastante a você por ter dado esse seu pequeno tempo, porque eu sei que também anda ocupada, bastante ocupada, mas eu agradeço por você ter vindo aqui na IACOM, ter recebido e aceitou esse convite, de poder a gente fazer um tempinho assim, alguma coisa de poder encorajar aquelas mulheres e persistir naquilo que elas querem de verdade. Então eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem que possa deixar para aquelas mulheres que talvez esteja nos assistindo, e para a gente poder encerrar aqui, é lógico, né, um outro dia a gente poder ter você aqui de novo. Bom, agradeço o convite, né, foi um prazer estar aqui falando sobre esse trabalho. E a mensagem que eu deixo é isso, de persistir, não aceitar as dificuldades sem entender que aquilo é um aprendizado e olhar sempre para a frente, né? Passar pelas dificuldades, aprendendo e prosseguindo o caminho. Muito obrigada. Muito obrigada.